Oi pessoal, vamos ver aqui nesse documento a árvore de diretórios do Linux, né, que tem características próprias desse. Né, eu busquei aqui em alguns sites da internet muito material, mas esse aqui apresentou bastante coisa útil, esse fsocietybrasil.org. Né, quem postou foi o Tuan Santos. Né, muito bom a pessoa compartilhar material aí para que a gente consiga, muita gente consiga aprender. Então, a árvore de diretórios do Linux, ele tem algumas características, Aqui temos uma árvore de cabeça para baixo, o root, ou raiz, está aqui em cima. E existem vários diretórios aqui comuns nele. Nessa figura eu tenho o bin, que arquivos binários, executáveis essenciais. Tenho o /boot, que são arquivos essenciais para carregamento do sistema operacional, /etc, que são arquivos de configurações específicos para o sistema, o /usr, que é a parte compartilhável de informação, o /local, que seria o software, software local, tenho a parte de manuais, tem a parte de includes, bibliotecas, o /var tem as variáveis, as partes de variáveis do sistema, tem o cache, arquivos temporários, as bibliotecas, os arquivos, o controle de arquivos em lock, ou seja, o que é o lock? Você está editando um arquivo em um editor de texto, modificando esse arquivo está em lock, ou seja, só o seu software, o editor de texto, consegue gravar nele. Se outro software tentar ler aquele arquivo ou mover aquele arquivo de diretório, ele não vai conseguir. O sistema operacional vai falar que o sistema está sendo usado, está em lock, está trancado. Isso previne muitos erros aí. Tem arquivos temporários, tem os pool, Isso aqui são informações que estão aguardando para serem processadas, ou seja, coisas que você colocou para imprimir ou colocou para mandar, transmitir via internet. Então tem esse arquivo de spool. Tem arquivo /tmp, dev, home, que é o diretório para os usuários comuns. Cada usuário ele vai ter acesso a esse diretório só, o diretório home /usuário 1, usuário 2 ou o nome do usuário. Tem um diretório chamado mnt ou mount, que na verdade, ele é um ponteiro para um dispositivo temporário, um pendrive que você coloca, e ele cria um diretório mount. Tá? Então vamos explicar aí essa árvore. Tudo fica embaixo desse root ou raiz. Tá? A gente tem um conceito diferente no Linux, que tudo fica embaixo dessa árvore, mesmo que seja um dispositivo, uma partição, um outro disco, fica como se fosse um elemento dessa árvore única, que é a árvore de diretórios do Linux. Tá? Então ele tem uma parte muito interessante, que é esse File System Hierarchy Standard, que é um sistema de padrões de arquivos hierárquicos, que define lá os principais diretórios do sistema do Linux. É um grupo que mantém esse sistema como padrão, e todos os engenheiros das distribuições seguem esses padrões que esse grupo mantém. Tá? Então é diferente do Windows. Aqui estamos chegando aqui na página 2. O Windows ele quebra em dispositivos físicos lá suas árvores. Tem várias árvores, uma para cada dispositivo. Ao contrário, no Linux, tudo fica embaixo da mesma árvore. Tá? Lembrando que esse tipo de
essa forma que o Linux enxerga os seus dispositivos, os seus diretórios, ele foi herdada do Unix, né, que também tinha todos os seus devices, todos os seus diretórios, todos os seus arquivos embaixo de uma única árvore. Tá? Então, aqui na página 2 explica isso, né, que se você for um usuário comum, você tem uma pasta home / seu nome de usuário e você tem acesso a gravar ali só. Tá? Isso aí previne muitos dos problemas. Né? O usuário comum consegue ficar dentro daquela caixinha só. Tá? Então, ele poderia até olhar, né, e ver o conteúdo do resto, mas não poderia modificar ou gravar, sendo, né, um usuário comum. Tá? Então, aqui tem até uma interface de janelas até antiga, tá? Que tem o diretório raiz e tem todos os diretórios CD-ROM, flop, tem todos os objetos, né, mesmo que sejam partições ou dispositivos, todos embaixo desse diretório raiz. Né? Então, a gente vai agora na página 3 entender um pouquinho da estrutura de diretórios. Tá? Temos a pasta raiz, o barra de divisão, né, armazenando os executáveis básicos do sistema, né, como SU ou sudo, tar, cat, né, tar de compactação, cat de redirecionar, de copiar ou jogar para a tela um arquivo, né, rm remove, né, para remover um arquivo, pwd ele mostra o diretório atual que você está, né, seria o equivalente ao no C, a pasta Windows. Existe a pasta /root, né? E é o home, a pasta do usuário root, o usuário que é o superusuário do Linux, né? Seria o equivalente ao administrador do Windows. Ali tem, né, os programas que o superusuário tem acesso. Tem a pasta boot, que é a parte de inicialização do sistema, né? /boot. Tem o /bin, que são os arquivos binários para funcionamento normal do sistema, equivalente ao Windows System 32 ou System 64. Tem o /etc, que é a configuração dos softwares oficiais né, que vem no Linux. Então, são os arquivos, às vezes, extensão .conf, que guardam configurações de cada software. Tá? Então, a gente pode ver que no Linux você tem um arquivo para cada software oficial que está instalado. Tá? No Windows, onde é que a gente tem isso? No registro do Windows. Então eu tenho lá um arquivo especial, chamado registro do Windows, que tem todas as configurações de software oficiais. Tá? Isso aí é compartimentalizado em arquivos separados, colocados na pasta /etc do Linux. Tá? Então isso torna a organização muito mais fácil, né, de você conseguir gerenciar a instalação de pacotes e remoção de pacotes dessa forma, do que colocar tudo no arquivo de registro lá do Windows. Esse arquivo, com o tempo, vai ficar enorme e desestruturado e pode trazer lentidão à sua máquina Windows. Temos aqui o OPT, /OPT, que é equivalente ao etc, mas são softwares mantidos de terceiros. Né? Então você instala um software que não é da distribuição Linux, né? Um software editor, um software, né? Um Discord, tudo. A configuração dele vai ficar no /OPT. Tem o lib, /lib, que guarda os modos de kernel do núcleo, né? Bibliotecas de funcionamento, equivalente às DLLs do sistema, né? Do sistema operacional Windows. O /dev é um diretório um pouco diferente, que ele não tem bem arquivos, ele tem ponteiros para os dispositivos físicos do hardware que está rodando esse sistema operacional. Então, eu tenho /dev /mouse, né? Eu tenho /dev /dsd
DSP para placa de som. Na verdade, aí é como se fossem os drivers e, né, todo o controle que se tem do dispositivo fica aí no /dev. /tmp, como eu já falei, os arquivos temporários. O /sbin são binários de sistema operacional, né, que são diferente daquele /bin. Tem os arquivos binários que não são tão utilizados. Ou seja, né, porque eu tenho uma divisão bin e sbin? Porque quando eu dou um comando lá no terminal de comando, ele vai primeiro procurar no bin, que é um diretório enxuto, tem só o mais usado. Se ele não achou no bin, ele vai no sbin e vai acabar achando aquele comando. Então eu tenho como se fosse o bin, /bin, como se fosse um cache. Se ele é muito usado, ele está lá primeiro, ele vai ser achado primeiro e a busca por aquele comando vai ser encerrada mais rapidamente, um comando mais usado. Um comando que não é tão utilizado vai estar no sbin, né, que vai ter uma busca um pouco mais longa, mas como ele é pouco utilizado, ele pouco vai afetar a performance da máquina. O /home, como já falei, né, tem, né, um diretório, né, um subdiretório para cada usuário do sistema, equivalente ao C/users do Windows. Tá? O /var tem arquivos de dados variáveis, né, que mudam frequentemente. Né? Tem logs, tem diretórios, né, de spool, dados administrativos, arquivos temporários. O /media ou /mnt, que é a montagem de dispositivos. Então, se você coloca lá um dispositivo temporário, mount, ele vai criar um diretório para os arquivos daquele pendrive. Tá? Se você remover, ele vai remover aquele diretório. O /proc contém arquivos especiais para o kernel. Tá? Então, né, é um ponto de montagem para sistemas de arquivos virtuais, né, que auxiliam no controle aí. Né? Tem estruturas de dados importantes, né, e tal, tem interrupções, gestão de memória, partições. Tá? Então, provavelmente, quem usa esse /proc é o kernel. A gente não entra lá e mexe. Né? Que são sistemas que mantêm o computador funcionando, sistema de arquivos, sistema de gestão de memória, gerenciamento das interrupções, né? a lista de interrupções que o computador vai rodando. /usr, estou aqui no finalzinho da página 5, né? É uma segunda hierarquia, que são arquivos que não são tão necessários durante a inicialização. Tá? Então, tem o /usr-bin, que tem scripts não essenciais para o sistema operacional, né, em modo usuário. Então, na /usr você tem vários outros, né, outros diretórios lá de bibliotecas, né, de includes, quando você tem, né, mais usuários. Né. Tem até o sbin. Né. Aqui a gente fala né, tem várias utilidades aqui, né, vários subdiretórios. Uma palavra que vai existir, que vamos falar, que são os daemons. O que é o daemon? Daemons são processos que rodam no sistema operacional. A gente é um nome estranho, mas não passa de um processo que roda no sistema operacional. Você tem um daemon de impressão, onde você coloca para imprimir, e existe um gerenciador de impressão que vai pegar aquela impressão, né, e vai mandando para a impressora. Né? Vai estar no arquivo temporário de spool e vai mandando aquela impressão para a impressora. Se a sua impressora der erro, você, peraí. Você vai lá, mexe na impressora, enquanto ele aguarda lá, né, com aquela impressão ali, né, uns dados de impressão ali guardados na área temporária, no spool. Tá? Então, ele é um daemon. Né, o sistema operacional ele tem vários, né, serviços, vários daemons rodando ao mesmo tempo. Né, tem o /sys também. Né,
que também tem arquivos do kernel, né? É parecido com a pasta /proc. Alguns arquivos, alguns diretórios mudam um pouquinho conforme a distribuição do Linux. Tá? Então, /sys em uma distribuição pode ser o /proc em outra. Né? Não são muitas diferenças, não. O mount também. O /mount, ou MNT, ou media, né? Que é a parte de dispositivos temporários que são conectados ao computador também. Dependendo da distribuição, é /mount, /mnt ou /media. Tá? Então, dependendo da distribuição que vocês usem, né, pode haver uma pequena mudança nesses nomes. Esse aqui fala também sobre o segundo escalão, ou seja, os subdiretórios que estão embaixo aí. Né? Tem uma segunda hierarquia, né, de sistema de arquivos do Linux. Né? Essa segunda hierarquia, ela pode ficar tudo que ficaria na pasta bin, né? Que não precisa de inicialização automática. Tá? Então, dependendo, você pode ter outra hierarquia para coisas que não são inicializadas automaticamente. Existe também o terceiro escalão. Né? Essa terceira hierarquia, né, no caso aqui a hierarquia share, é para quando você compartilhar o diretório, né, com outros computadores na rede. Aí. Então, o que a gente, né, fala é que o primeiro escalão, né, pastas e arquivos essenciais. O segundo escalão são mais arquivos que têm uma função mais definida, são arquivos dos usuários. Né? E o terceiro escalão são funcionalidades mais específicas ali, né, na árvore. Tá? Então, a estrutura de árvore é uma coisa interessante no Linux, né, que você consegue localizar mais facilmente as configurações, né, os arquivos. E lembrando, se for um usuário comum, ele só vai ter acesso a uma parte, né, bem específica, né, que é a parte do diretório home da árvore de diretórios. Ele não vai poder sair mexendo em tudo, a não ser que seja um super usuário. Tá? Vai lembrar que quando você loga no Linux, você loga como usuário comum. Se você precisar dar um comando de superusuário, você vai ter que dar um comando que transforma a sua sessão em superusuário. É um sudo ou um comando su, depende da distribuição Linux. Tá? Então, essa estrutura é bastante coerente, né, no gerenciamento de mídias, no gerenciamento de segurança do usuário. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Já temos uma boa noção da árvore de diretórios do Linux. Obrigado.